Abra sua Bíblia em Lucas 4. Lucas 4, versículo 1 em diante. Vamos ler a palavra de Deus, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, obrigado porque nós estamos aqui para te adorar. Senhor, fala conosco de forma poderosa, Pai, impacta as nossas vidas, nos ajuda e nos ensina a viver o teu propósito, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar com você, é um assunto muito rápido, mas eu queria falar com você sobre o poder da palavra de Deus, o poder desse livro aqui, ó. Hoje eu vou te entregar uma chave para a sua vida, que se você pegar essa chave hoje, e você colocar ela em ação na sua vida, não tem jeito de dar errado, em todas as áreas da sua vida. Se você sair daqui hoje, você decidir, pela fé, começar a praticar aquilo que você vai aprender aqui hoje, a sua vida nunca mais ela vai ser a mesma. Irmãos, é algo que transforma a nossa vida, é algo que nos dá vitória, é algo que garante a nossa eternidade, é algo que nos dá uma sabedoria que não é nossa, é algo que nos leva a lugares onde a gente nunca imaginou estar. É uma vida abundante em Deus. Amém? E eu queria falar com você usando esse texto que é muito conhecido, né? A tentação de Jesus. A gente vê e a gente sabe que quando foi que Jesus viveu isso? Assim que ele começou o ministério dele, amém? Jesus, ele já estava vivendo na terra há muitos anos, já estava há 30 anos, mas ele, nesse tempo aqui, ele se manifestou para o mundo. Ele começou o ministério dele, ele foi batizado. Nós vamos ter batismo daqui a uma semana. Então, batismo, irmãos, é algo que a gente começa, que acontece na nossa vida no começo da nossa caminhada. Existem muitas pessoas, só abrindo esse parêntese aqui, existem muitas pessoas que não querem se batizar, que já aceitaram Jesus, que creram em Jesus, mas que ficam protelando essa decisão. Só que é um mandamento bíblico, é algo que a gente simplesmente tem que acatar. A Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Então, se você crê, o próximo passo é o quê? Ser batizado. Está em seguida, amém? Então, se o inimigo ele mente para você, ele diz: olha, você não está pronto, você não está preparado, você ainda não é o bom bastante, você diga para ele: é verdade, eu realmente não sou bom bastante, mas Jesus é bom o suficiente, e ele está sobre a minha vida, e ele perdoa os meus pecados, e é por isso, porque eu criei, eu vou me batizar, porque eu creio na obra dele na minha vida, eu creio que eu não tenho mais pecado nele, eu creio que nele eu sou justiça de Deus, amém? Então, se você ainda não se batizou, se batize. E Jesus, ele batizou por quê? Porque o batismo é para quê? Para arrependimento de pecado. O batismo de João Batista era para arrependimento de pecados. E Jesus não tinha pecado, mas Jesus é o meu e o seu modelo, amém? Então ele fez isso para
incentivar você, para mostrar para você, se ele que não precisava se batizou, imagine nós, amém? Que precisamos muito da presença dele na nossa vida. Então Jesus, ele foi batizado, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele levou e conduziu Jesus ao deserto, para ele ser tentado pelo diabo. E a primeira tentação foi essa. Depois de muitos dias de Jesus no deserto, a Bíblia diz que ele teve fome. E disse então o diabo: ó, se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E aí eu te pergunto, é pecado você transformar uma pedra em pão? Não, né? Não é pecado você transformar uma pedra em pão. Qual que seria, por que Satanás ele tentou Jesus com essa artimanha, irmão? Porque Satanás, ele é astuto. Satanás, ele é mau. A mente dele é uma mente maligna. E ele trabalha com sutilezas, querendo nos derrubar. E ele tentou derrubar o Filho de Deus, só que era uma missão impossível, irmão. Não dava para ele como não deu, amém? E Jesus, ele diz: olha, não só de pão viverá o homem. Satanás aqui, ele estava tentando Jesus a negar aquilo que Deus tinha acabado de dizer para ele. Porque Satanás, ele chega até Jesus e diz assim: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que tinha acabado de acontecer com Jesus? Jesus, ele tinha acabado de ter um encontro com João Batista. E quando ele teve um encontro com João Batista olhou ele e disse: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês lembram disso? E a Bíblia diz que uma pomba, que o Espírito Santo veio sobre ele, e uma voz do céu falou: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, nele eu tenho alegria. Ele é o Filho que estava prometido para o mundo. Jesus, ele tinha ouvido da boca do próprio Deus a identidade dele, quem ele era. E Satanás, ele coloca Jesus num lugar de desafio, num lugar de luta, num lugar de escassez, de fome. E ele tenta Jesus em quem ele é, na identidade dele: se tu és filho. Ou seja, ele queria que Jesus provasse algo para ele que ele já era. Muitas vezes, irmãos, nós pecamos assim também. Satanás, ele quer que a gente viva uma vida sem entender quem a gente é. Às vezes a gente vive uma vida sem entender a nossa identidade em Cristo, sem entender quem nós somos nele pela fé, e nós queremos, através das nossas obras, das nossas atitudes, conquistar o amor de Deus, ou conquistar os benefícios de ser filho de Deus, através da maneira da gente falar, da maneira da gente vestir, daquilo que a gente vai fazer. Satanás, ele age ainda do mesmo jeito. Só que eu quero te dizer que você não precisa fazer nada para você ser filho de Deus. A única coisa que você precisa fazer é você crer. E se você creu nele de todo o seu coração, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu pelos seus pecados, que ao terceiro dia ele ressuscitou, você é filho de Deus e você não precisa mais fazer nada para você ser filho. Por quê? Porque Deus disse que você é filho. Quando você creu, quando essa verdade entrou dentro do seu coração, quando essa verdade, essa revelação, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa: essa revelação, ela só pode vir do céu. Não é algo que o homem, ele entende por sabedoria ou inteligência humana, não. Nós éramos cegos, e pelo Espírito Santo de Deus, os nossos olhos são abertos, e dentro de nós cremos que ele é Cristo. E quando nós cremos, nós somos feitos filhos de Deus. Nós não precisamos fazer mais nada. Nós já somos filhos, amém? Mas por nós sermos filhos, muitas coisas mudam da nossa vida. Quando a gente entende que a gente é filho de Deus, a Bíblia diz que muitas coisas acontecem. A Bíblia diz que nós somos nova criatura. Aquilo que era velho já passou, tudo se fez novo. A Bíblia diz que nós nascemos de novo.
E é engraçado que a Bíblia diz que nós somos como filhos, né? Nós somos adotados. Só que a ideia de adoção qual é? Eu sou advogado. Quando a gente vai estudar direito, a gente vai estudar adoção. É quando um pai e uma mãe, eles querem assumir a responsabilidade de pai sobre uma criança. Aquela criança não é filha deles. Então eles querem adotar. Eles querem mudar a situação civil daquela criança. A partir do momento que um casal ele adota um filho, aquele filho passa a ser filho deles, amém? Filho adotivo, com direito à herança, com direito ao nome dos pais, com direito a tudo que um filho natural tem. Só que eu quero te dizer que Deus ele te adotou, mas Ele não te adotou como o mundo adota. Por quê? Porque se for como o mundo, você foi adotado, mas você não é filho dele, você não tem o DNA dele, você é filho de outro. Um dia, nós todos somos filhos de Satanás, isso é verdade, mas a Bíblia diz que nós morremos e nós nascemos de novo, e nós nascemos regenerados, nós nascemos com o DNA dele, cheio do Espírito Santo. Você entende isso? E é por isso que Nicodemos, ele não entendia. Ele chegou para Jesus, ele não entendia isso. Quando Jesus, ele sendo velho, Jesus disse para ele: olha, tu precisa nascer de novo. Tu precisa nascer de novo, Nicodemos. E ele ficou assim, ele disse: como assim nascer de novo? Eu já sou velho, como é que eu posso, sendo velho, entrar na barriga da minha mãe para nascer? Aí Jesus disse: cara, eu não estou falando de nascer da carne, eu estou falando de nascer do Espírito. Porque quando nós nascemos do Espírito, irmão, nós temos o DNA dele, nós vivemos a cultura do céu, nós queremos agradar a ele. A nossa vida, ela passa a girar não em torno de nós mesmos, mas a nossa vida começa a girar em torno dele, porque ele se assenta no trono do nosso coração, amém? E a Bíblia diz que nós, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, nós começamos a amá-lo, a adorá-lo, a buscá-lo. Então é isso que eu e você, nós nos tornamos quando nós cremos em Deus. Então não deixe, a primeira coisa, não deixe Satanás, ele tentar tirar a sua identidade. A primeira coisa que você precisa para você ser bem sucedido, para você vencer todas as artimanhas de Satanás contra você, contra a sua vida, é saber quem você é. Você creu em Jesus, você é filho de Deus, e sendo filho de Deus, você é co-herdeiro com Cristo, irmão. Aí você pode ir para a Bíblia e tem muita promessa para a sua vida. Irmão, você vai herdar, não é HB20, não é Hilux, não, você vai herdar as galáxias. Você vai atravessar paredes, você vai voar, entendeu? Você vai morar numa nova Jerusalém. Os céus e a terra, do jeito que nós conhecemos, vão passar, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. E a palavra de Deus diz que você vai viver eternamente com Ele, no lugar onde as ruas são de ouro, irmão, onde não tem dor, onde não tem choro, onde não tem tristeza, onde é tudo plenitude, tudo é alegria, tudo é paz. Você vai estar diante dele, você vai ver ele face a face, e você vai ser pleno, cheio. Oh, aleluia, eu quero viver esse dia logo, aleluia. Irmãos, a primeira coisa que você precisa entender é quem você é. Você não precisa fazer nada, você creu. Só que quando você creu, como eu disse, você mudou, você nasceu de novo, e você começa a viver uma cultura de acordo com o seu pai, de acordo com aquilo que o seu pai estabeleceu. Ele tem uma maneira para você viver, ele tem um caminho para você andar, ele tem uma maneira para você se comportar. Ele te ensina a como falar, a como se portar, como se vestir. Ele te ensina a como se relacionar com Ele, a como se relacionar com as pessoas. Irmãos, a Bíblia é um livro muito completo. Sobre tudo o que você quer saber, a Bíblia ela tem uma resposta. Não importa que decisão você tenha que tomar, a Bíblia ela vai te dar uma resposta e uma direção. E é sobre isso
que eu queria falar. Esse é o segundo ponto que eu queria falar com você nessa noite. Qual a sua relação com a palavra de Deus? Qual a sua relação? Como você tem se relacionado com a palavra de Deus? Qual o nível, onde a palavra de Deus ela está na sua vida? Qual o nível de conhecimento você tem da palavra de Deus para você lutar as guerras de todo dia, irmão? Porque Jesus aqui, ele estava enfrentando uma guerra, mas a espada de Jesus não era um revólver, a espada de Jesus não era uma faca, a espada de Jesus não era um cacetete, a espada de Jesus era a palavra. Satanás, ele vinha contra Jesus, e Jesus na palavra, ele derrotava o inimigo, ele derrotava as tentações, e essa também é a nossa arma, na nossa luta todos os dias. Essa é a nossa arma na nossa luta todos os dias. Irmãos, desde o dia que você nasceu, você entrou numa guerra. Se você não sabia disso, hoje eu estou te avisando. Irmão, até para nascer é difícil. Minha esposa vai ter menino quarta-feira. Glória a Deus, vai ser um profeta para as nações. Todos os meus filhos são profetas para as nações. Ontem nós estávamos no monte, né, amor? Entregando eles, orando pelo parto. Sabe por que eu estava no monte? Porque a palavra diz que o próprio Jesus, ele de vez em quando ele se retirava para orar sozinho, para buscar a Deus sozinho. Aí muita gente diz assim: não, mas também está escrito que para você entrar no seu quarto e fechar a porta do seu quarto. Tá, eu também faço isso, mas quando eu tenho guerra grande, irmão, eu vou me isolar, eu subo um monte. Por quê? Porque Jesus também fez isso, está aqui na palavra dele. E é sobre isso que eu quero falar com você. Você tem reagido, você tem lutado de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz? Eu tenho ficado preocupado com uma geração que acha demais, com uma geração que sabe demais, com uma geração que quer muito agradar as outras pessoas, mas que não tem um coração disposto e inclinado para agradar a Deus, que é quem te libertou, quem te salvou, quem te amou, quem morreu por você numa cruz. Eu não vejo o nosso coração, ele precisa queimar com um desejo ardente de agradar a Deus. Não queira agradar a pessoas, não queira agradar a homens, não queira agradar filosofias humanas, malignas. Não, agrade a Deus. Pense como Deus pensa, fale como Deus fala. E isso é um dos primeiros impactos que o Evangelho ele tem na nossa vida, irmão. Porque que nem o Alexandre estava falando aqui, ele chegou aqui arrebentado. Eu antes dele cheguei arrebentado também. Provavelmente você também chegou arrebentado. Só que a palavra de Deus, ela é como uma água viva. Ela vai nos limpando, ela vai nos libertando. Sabe por quê? Porque lá em João 1, a Bíblia diz, cadê? Deixa eu ler para você. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Sabe por que essa palavra é viva? Sabe por que essa palavra é poderosa? Porque Jesus, ele é a própria palavra. João diz que o verbo se fez carne. Irmãos, eu não vou saber te explicar como foi isso, como isso aconteceu, mas eu tenho uma certeza na minha vida, que antes de Jesus ele vir aqui para a terra como um homem, e hoje Jesus ele está no céu com um corpo, irmão. Jesus ele ressuscitou com um corpo glorificado, e hoje ele está sentado à direita de Deus, porque a palavra de Deus me garante isso, com um corpo, e um dia nós teremos um corpo como o corpo que ele tem hoje. Só que antes de Jesus ter um corpo, ele estava no céu com Deus, e a Bíblia diz que ele era o verbo. Tudo aquilo que foi criado por intermédio dele. Deus falava e Jesus, o verbo, ia criando todas as coisas, numa união entre Deus, Jesus e o Espírito Santo, que é desde eternidade a eternidade. Eles não têm começo e não terão fim, eles são para sempre, amém? Esse é o nosso Jesus, e ele é a palavra.
Ele é a palavra. Então eu quero dizer isso para você. Você precisa mergulhar nele. Hoje é muito bom. Hoje nós somos privilegiados. Por quê? Porque você tem uma Bíblia à sua disposição. Você pode ler toda a história de Jesus. Aquilo que Deus ele achou importante compartilhar com você, vai estar aqui, ó. Os 4 evangelhos, eles falam a vida de Jesus. E Jesus, nos evangelhos, uma vez, disseram assim para ele, um dos apóstolos perguntou para Jesus, assim, pediu para Jesus, na verdade, assim, Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse assim para ele, porventura tu não tem me visto todos os dias? Como é assim? Tu me diz, mostra-nos o Pai, eu estou contigo. Ou seja, quando você vê Jesus, é como se você estivesse olhando o próprio Deus. Quando você lê essa palavra, e você observa como Jesus ele lidava com cada situação, como ele tratava o pecador, como ele tratava com a religião, como ele era santo, como ele era puro, a maneira como ele respondia, aquilo que ele ensinava. Quando você mergulha nessa palavra e você começa a viver, a entender, a aplicar essa palavra para a sua vida, você começa a ter essa palavra como uma bússola para a sua caminhada, uma direção, algo que vai te guiar. Irmãos, não tem como a sua vida não ser bem sucedida. Não tem como. Esse é o grande segredo. Você quer alcançar lugares altos, talvez, eu não sei, cada pessoa aqui, Deus colocou um sonho diferente no seu coração, porque Ele tem um propósito único para você. Às vezes o seu sonho é um sonho familiar, o seu grande sonho é um sonho empresarial, outros são ministerial. Deus chamou pessoas diferentes para fazer coisas diferentes, mas eu quero te dizer que o segredo do seu sucesso está na palavra de Deus, está na pessoa de Jesus, e Jesus, Ele é a própria palavra. Está em você crer, em você ter fé, de caminhar de acordo com essa palavra. A palavra que Priscila deu aqui, uma viúva que era pobre, só tinha 2 moedas, e ela entrega tudo no altar de Deus. Quantas vezes eu e você, nós estamos vivendo lutas, às vezes a gente não sabe como é que a gente vai pagar a conta, às vezes a gente não sabe como é que a gente vai cumprir com os nossos compromissos, com as nossas obrigações, mas muitas vezes, irmãos, eu vivi isso, e eu cheguei aqui, e Deus falou assim, oferta, dizima. Irmão, é uma coisa, ou você crê, ou você não crê, irmão. Porque se você for pela lógica humana, você não vai dar. Mas você ou você vai caminhar por fé, ou você vai caminhar pelo aquilo que você pensa, por aquilo que você acha. Eu decidi caminhar por fé nessa palavra aqui. Irmãos, e eu já vivi tantos milagres nessa área da minha vida, que se eu parar para contar para você aqui, quantas experiências eu tenho com Deus, de quantas vezes eu não tinha, Deus me pediu tudo, e eu trouxe ao altar de Deus, e Deus, Ele me recompensou tantas vezes mais. E nisso, em todas as áreas da sua vida vai ser assim. Às vezes Deus, Ele nos desafia com tantas coisas. Às vezes a gente não sabe como lidar no nosso relacionamento. Quantas pessoas têm tantos problemas com relação a relacionamento, relação à sexualidade. Quantas pessoas acham tantas coisas. Eu acho isso, eu acho aquilo, não sei se é pecado isso, não sei se é pecado aquilo, isso aqui. Cara, que eu vejo de gente distorcendo a palavra de Deus para adequar a palavra de Deus àquilo que a pessoa quer viver. Nunca faça isso. Nunca faça isso. É melhor você chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, a tua palavra diz que não pode, mas eu estou fazendo, eu não estou conseguindo vencer, eu não estou conseguindo, me ajuda, Jesus. Se humilha diante de Deus, do que você distorcer a palavra
para adequar a palavra para a sua conduta pecaminosa, para as coisas que você está fazendo, que você sabe que são pecado, que estão contrárias à palavra de Deus e aquilo que Deus Ele quer para você. A Bíblia, lá em Apocalipse, quando João termina de escrever, ele diz assim: olha, ai de quem mudar uma vírgula dessa palavra aqui, ai de quem alterar esse texto aqui, porque as chagas desse livro aqui vão cair sobre ela. Então, irmão, nós precisamos ter temor de Deus. E até o temor de Deus, onde que a gente encontra? É na palavra. É na palavra, irmão. Quando a gente está mergulhado na palavra, eu lembro que quando eu li Ananias e Safira, Atos, né, e o Espírito Santo agindo, pessoas sendo curadas, dons sendo liberados, a igreja crescendo, e um casal, a Bíblia diz que tenta o Espírito Santo, e vai entregar uma oferta, vem de uma terra, diz que, não sei se você conhece a história, mas eles vêm de uma terra, dizem que vão entregar tudo e não entregam, e não é por causa do valor, mas é por causa da mentira. E aí eles morrem no altar de Deus. Então, quando eu leio esse texto e eu sou tentado a fazer alguma coisa que vai contra o Espírito Santo, a mentir para o Espírito Santo, dentro de mim nasce um temor, amém? E muitas outras coisas, irmãos, em muitas áreas da nossa vida, elas vão sendo moldadas, trabalhadas de acordo com a palavra de Deus. E eu quero te fazer essa pergunta: quantos versículos você conhece quando Satanás ele vem te tentar? Quando Satanás ele vem fazer uma proposta para você na área sexual? Quando você está ali apertado, sem dinheiro, e aí você tem uma oportunidade de pegar uma coisa que não é sua, o que vem na sua mente? Vem assim: Deus perdoa, é? Não, Deus vai entender, é isso que vem? Ou vem uma palavra de Deus, vem uma palavra e diz assim: olha, não roubarás. Ou vem uma palavra dizendo assim: Deus é meu Pai, Ele é dono de tudo, e a palavra diz que eu só preciso pedir aquilo que eu tenho necessidade, e Ele vai prover na minha vida. A palavra de Deus diz que Ele é o Jeová Jirê, Ele é o Deus da provisão. Eu não preciso fazer isso, porque a minha provisão vem do Senhor. O que é que vem dentro do seu interior? Como que você tem lutado e vencido as suas guerras? Você conhece bem a palavra? Porque quando lá em Efésios 6, quando a gente fala, quando Deus ele nos apresenta a armadura de Deus, o que é a espada? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Então a palavra, irmão, é uma arma de guerra. Tem muita gente, irmão, só aqui, ó, no escuro da fé, apanhando. Só aqui, ó, ai não, eu creio em Jesus, e o diabo bicudo, espadada, pescoçada, mata leão, e tu tá aqui, só eu creio, oh meu Deus, sangue de Jesus me lavou, apanhando. Por quê? Porque não conhece a palavra, não sabe atacar de volta, não tem a palavra dentro de você, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vai lembrar. Mas irmão, não tem como o Espírito Santo lembrar se você nunca leu. Porque o Espírito Santo ele lembra, na hora que a gente precisa, ele traz o versículo certo, ele traz a direção certa. Mas como é que ele vai lembrar? A Bíblia diz assim, ó: como eles crerão se não há quem pregue? Se ninguém pregar, como eles vão crer? Se eu não ler, como é que eu vou usar a espada? No dia que Deus, cara, a Bíblia ela é muito viva. Você vai viver situações parecidas com a de José. Você vai viver situações parecidas com a de Abraão. Tem pessoas aqui que Deus ele vai pedir em certo momento da vida algo que ela ama muito. Todo mundo na vida cristã, uma hora vai viver isso. Algo que ama muito. Abraão tinha lá o Isaac dele, ele amava, era a promessa de Deus. Sabia que você vai viver isso uma vez na sua vida?
Deus, Ele vai provar seu coração ainda, porque a palavra, irmão, ela é viva. Deus, Ele continua agindo da mesma forma, e sempre vai agir da mesma forma. Um dia você vai ter que escolher entre aquilo que Deus te deu, ou Ele, e aí você vai ter a ousadia de entregar. Você, dentro de você, vai confiar, como Abraão confiou. Você vai crer como Abraão creu. É só pela palavra, é conhecendo a palavra. Quando alguém no seu trabalho começar a implicar contigo, começar a querer as tuas coisas, você vai fazer como ele fez. Ló estava lá contendendo, querendo a melhor parte da terra, brigando os pastores. E aí Ló, não, bora se apartar, bora se apartar. Aí Abraão, pode pegar a melhor parte. Sabe por quê? Só alguém que entende, só alguém que tem a palavra de Deus dentro e forte dentro de si consegue fazer algo assim. Quando alguém estiver contendendo com você por uma coisa material, você vai dizer assim, cara, pode ficar com o melhor. Sabe por quê? Porque você acha que você está ficando com o melhor, mas o melhor mesmo, ele não é uma coisa material. O melhor mesmo é quem me deu isso que é material. É o Deus que está sobre a minha vida. Ele vai me abençoar. Não importa se eu estou no meio das campinas ou se eu vou para o Monte Pedregulho, não. O que importa é eu ter a bênção de Deus sobre a minha vida. Mas a gente precisa conhecer a palavra, porque esses desafios eles vão vir, e nós precisamos entender que caminho nós vamos traçar. Quando você estiver tentado, quando você, algum momento da sua vida, aqui dentro da igreja, você passar por uma luta, e você se decepcionar com o seu líder, ou com o pastor da igreja, e Satanás quiser te tirar de dentro da igreja, eu não preciso, eu já aprendi. Aí a soberba vem, né? Eu que sou a igreja sou eu, então eu não preciso congregar. Aí começa a falar mal da igreja, começa a falar mal de pastor. Você já viu alguém assim? Mas é porque não conhece a palavra, porque se conhecesse a palavra, ia saber que lá em Hebreus diz assim, ó, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Quantos aqui creem que o dia da volta de Jesus se aproxima? Você crê? Então a Bíblia diz que quando você está vendo que está se aproximando, não deixe de congregar, não deixe de estar com os irmãos. E aí, irmão, vai embora. Eu não vou ter tempo de falar sobre tudo, mas eu vou terminar só com isso. Como você é quando você é corrigido? Quando alguém chega para ti, corrige. Quando seu pai te corrige, quando seu professor te corrige, como alguém que é autoridade, seu pastor te corrige. Irmão, tem vezes que eu vou corrigir um irmão, eu já vou tremendo com medo. Eu digo, meu Deus, será que ele vai me matar, vai me xingar? Será que ele vai ficar com raiva de mim? Já teve irmão que eu fui corrigir ele foi falar, o pastor Elcio. Oh Jesus, misericórdia. Provérbios 3:12 diz assim, ó, pois o Senhor disciplina quem ama, e assim como o pai faz o filho de quem deseja bem. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Se você não gosta de ser corrigido, a Bíblia diz que você é estúpido. É forte, né? Pobreza e afronta. Tem gente que está pobre por isso. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Tem gente que está pobre. Por quê? Porque quando foi corrigido, reagiu com soberba. Não consegue progredir na vida, não consegue ter um chefe. Por quê? Porque quando o pai ia lá direcionar, corrigir, era birrento, era respondão, era altivo. Aí isso vai refletindo na vida dele, e aí fica pobre. Por quê? Porque não sabe se relacionar, não sabe ser humilde. E isso, irmão, em todas as áreas da sua vida. Queria te convidar a ficar de pé. E hoje eu não vou mais nem continuar no texto, mas eu queria orar por você. Eu queria deixar esses exemplos
para a sua vida. Hoje a minha intenção com você é só essa: é te instigar a mergulhar nessa palavra aqui, ó. Hoje a minha intenção com você é que você comece a ler a sua Bíblia de novo. Comece a aprender de novo sobre Jesus. Comece a entender como Jesus, ele agia, como Jesus falava. Comece a entender aquilo que Deus, ele espera de você, você sendo filho dele. Comece a entender e a confrontar aquilo que você pensa, aquilo que o mundo está falando lá fora. Então, quando você lê uma revista, quando você olhar no Instagram, no Facebook, no TikTok, alguma coisa, sobre algum assunto, você pode até achar coerente aquele raciocínio do mundo, mas você tem a curiosidade de dizer assim: rapaz, o que Deus ele pensa sobre isso? Porque o que vai fazer a diferença na sua vida não é aquilo que o mundo acha, nem aquilo que você pensa, mas aquilo que Deus ele pensa sobre isso. Não é Deus que vai se amoldar a você, é você que se amolda a palavra de Deus, amém? Então, irmãos, quando você chega na igreja, você chega cheio de conhecimento mundano, de coisas que você aprendeu na escola. Na escola você foi ensinado que você veio do macaco. Quantos aqui vieram do macaco? Amém, ninguém levantou a mão, glória a Deus. Eu quero te dizer que você foi criado do barro, os homens. Deus ele te fez com as mãos dele, e depois ele soprou vida em você. As mulheres, elas foram criadas do osso do homem. Por que, James, que tu está dizendo isso? Porque é o que a palavra de Deus diz. Irmãos, vai fazer diferença na nossa vida a maneira como a gente vê essa palavra aqui. Tem pessoas que consideram isso aqui um livro, é o livro mais vendido do mundo. Se fosse o mais lido e o mais praticado, irmão, o mundo seria outra coisa. Mas tem muitas pessoas que veem isso aqui como um livro histórico. Tem outras pessoas que pegam só parte desse livro. Tem parte que elas concordam e tem parte que elas não concordam. Essas também não vão conseguir ir muito longe. Mas tem uns doidos que decide crer de todo o coração aqui nessa palavra. Pastor, tu está dizendo doido? É doido, porque a Bíblia diz que é doido. A Bíblia diz assim, ó: aqueles que creram pela loucura da pregação. Tem alguns irmãos que creram, que entraram aqui dentro e que ouviram um pastor pregar, que ouviram um evangelista pregar e creram. E eles começaram a abrir e a ler, e o coração deles começou a arder dentro do peito, e eles começaram a ler, e eles começaram a chorar, e eles não entendiam porque que eles estavam chorando, e eles não conseguiam parar de ler, e eles começaram a entender que a vida deles estava toda errada, e que tem a vida de alguém que era toda certa. E eles começaram a entender que Deus era Pai, que Jesus era o Filho, que tinha um Espírito Santo, que tinha um batismo, que tinha uma nova vida em Cristo Jesus. E eles começaram a crer, e eles começaram a caminhar nessa verdade. E quando eles estavam diante daquilo que eles achavam, e diante da palavra, eles preferiram abrir mão do conhecimento deles e ficar com o conhecimento de Deus. Paulo, ele era um homem cheio de conhecimento. Paulo, ele era um cara que falava vários idiomas, criado aos pés de Gamaliel, um homem extremamente religioso, um homem que buscava a Deus com muita força. Mas a Bíblia diz que quando ele se encontrou com Jesus,
todo o conhecimento, toda a sabedoria que ele tinha mundana, ele considerou como cocô. Sabe por que eu estou falando cocô? Porque a Bíblia diz que ele considerou como esterco. Todo o conhecimento que ele tinha adquirido durante toda a vida dele, ele considerou como nada, diante do conhecimento de Cristo. O que vai mudar a sua vida, o que vai fazer toda a diferença na sua história, é você pegar tudo aquilo que você acha, que você sabe, e você jogar no lixo, e você começar a viver pela essa palavra aqui. Você começar a abrir mão daquilo que Deus manda você abrir mão. Você começar a caminhar pelos caminhos que Deus manda você caminhar. Você não precisa entender, você só precisa obedecer. Eu não entendo muito bem porque eu tenho que orar, porque eu tenho que jejuar. Jejue e ore, porque a Bíblia manda jejuar e orar. Eu vivia um relacionamento e eu fazia sexo com meu namorado, só que eu li a palavra de Deus e eu descobri que Deus, ele considera sexo fora do casamento prostituição. Então eu preciso abrir mão, mesmo que eu goste muito, mesmo que eu esteja emocionalmente ligado àquela pessoa, eu preciso abrir mão. Por quê? Porque eu prefiro a palavra de Deus. Eu estou vivendo uma crise financeira, eu tenho a oportunidade de fazer algo errado, eu vou permanecer fiel. Por quê? Porque a palavra de Deus manda eu permanecer fiel. Quando eu for escolher uma pessoa para me casar, como é que eu vou escolher? A Bíblia diz: não entre em jogo desigual não. Já é difícil, irmão, 2 crentes. Irmão, tu não sabe o que é quando ele te chamar para casa. Imagina tu casar com um cara que é filho do diabo. Não, imagina quando ele te chamar para casa do sogro. Não vai, meu irmão, é ruim. O que vai fazer a diferença na sua vida é você crer, é você conhecer. Quando Satanás vier com as propostas dele, você vai dizer, como Jesus disse: está escrito. Ah, mas você gosta disso. Eu gosto, mas está escrito. Jesus, ele veio para reinar, para tomar de Satanás o reino de uma vez por todas. E Satanás ofereceu isso para ele. Às vezes Satanás, ele usa alguma coisa na nossa vida que Deus, ele vai nos dar, só que ele quer nos prender no relacionamento errado. Cara, aquilo que Deus tem para você é muito melhor. Deus, ele quer nos prender com coisas erradas, com amizades erradas. Com quem que você anda? Quem são seus amigos? Provérbios 13:20 diz assim: quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Quem são seus amigos? Seus amigos são pessoas sábias? Você anda com pessoas que são tementes a Deus, que estão buscando a mesma coisa que você está buscando? Ou você está andando com pessoas insensatas, que estão querendo aproveitar a vida, que estão querendo curtir a vida, que estão querendo viver para si mesmo? Eu quero te dizer, se você continuar andando com essas pessoas, você vai se tornar mal. Você vai pegar os maus hábitos dessa pessoa, e daqui a pouco você vai estar preso nas mesmas coisas que essas pessoas estão presas. Não vos enganeis, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Está na palavra. Sabe o que é o problema? É quando a gente não conhece a palavra, ou conhecendo, a gente não crê na palavra.